Boa noite, meus irmãos em Cristo. Boa noite com alegria, com fé, com otimismo. Vamos novamente abrindo um espaço em nossa mente, em nosso coração, para os ensinamentos de Jesus e comentários de Emmanuel, que nos auxilia sempre a compreender e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então, nesta noite, nós vamos refletir sobre uma transformação, sobre uma mudança que todos nós passaremos, independente da condição financeira, independente da idade, da saúde, da riqueza e da sabedoria, todos nós vamos passar por uma transformação, e essa transformação é a transformação da desencarnação, da morte do corpo físico. Esse tem sido um dos maiores dilemas da humanidade. E esse fato é o único que nós sabemos que irá acontecer. Todos nós vamos passar por esse evento, deixar o corpo físico. E dentre as várias propostas do cristianismo, essa é a que existe uma continuação da vida, né? A vida não termina no túmulo. Esse é o ponto fundamental de todas as concepções cristãs. E outro elemento é que quando passamos para o lado de lá, existe uma transformação. E é justo que a gente entender que ao cruzar os portões da desencarnação, nós não faremos todos da mesma forma. Existe uma diversidade. Muita gente, né, para muita gente, da maneira de como nós vivemos a vida da mesma forma com o nascimento. Ninguém nasce da mesma forma. Cada criatura nasce com condições e possibilidades diferentes, né, de maneiras diferentes. Nós também vamos chegar do outro lado de maneira diferente. Aliás, é sempre bom lembrar que túmulo e berço são faces da mesma moeda. E diferentes do mesmo modo, né, diferentes desencarnações, né, do lado de lá, e nascemos do lado, quando nós morremos do lado de cá, nascemos do lado de lá, e vice-versa. Quando a gente pensa, né, nessa condição, né, da vida futura, a gente pensa de maneira exagerada, né? Pensamos em inferno, em sofrimento, em dor. É uma maneira exagerada, né? A mensagem de Jesus sempre foi de otimismo diante da morte, de confiança, de esperança. Uma mensagem que nos convida a melhorar, abre porta à transformação, e não poderia ser diferente. Quando Cristo se refere à nossa vida no mundo espiritual, a aplicação da sua mensagem, o objetivo é uma transformação. O Cristo nos convida a encarar com confiança, otimismo e esperança. Quando a gente transforma, seja na vida, no nascimento, na morte, o processo, né, de crescimento é outro. E aí a gente lembra de Paulo de Tarso, né, nas cartas aos Coríntios, quando se refere a esse momento, a desencarnação. Ele não fala em infernos eternos, nem paraíso de descanso sem fim. Ele fala em transformação, né? Ele fala em transformação. E a gente também pode refletir que uma vida humana, a nossa vida física, não é o tempo suficiente para essa transformação que Paulo nos faz, né? Raríssimos são os espíritos que conseguem passar por uma reencarnação, uma só reencarnação, fazer essa transformação total. Nós temos o exemplo de Paulo, né? Paulo, ele deu um exemplo de uma transformação muito radical, né?
Quando Saulo, ele era aquele perseguidor cruel, e quando ele caiu em si, que ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, houve uma transformação profunda em Paulo. Então, ele aí evitou várias existências, né, física, porque ele teve essa transformação profunda. Também podemos citar a Madalena, né? Madalena também faz uma transformação profunda na vida quando se encontra com Jesus, né? Ela também se transforma de forma bastante significativa. Mas nós, comum, nós damos os passos devagares, né? Estamos caminhando devagar, não conseguimos ainda fazer essas transformações tão radicais. E quando nós estamos nesse processo de transformação, existe uma pergunta que deveremos fazer. Por que esperar? Por que não começar a fazer esse processo de transformação agora, nesse momento, né? Nessa reencarnação? Vamos esperar a desencarnação para nos transformar? A gente já, todo dia é dia para a gente fazer essa transformação. Não vamos esperar que a morte faça esse convite, né? Porque a morte é um convite a essa transformação. Mas não há necessidade de a gente esperar pela morte para que haja essa transformação em nossa vida, né? A desencarnação poderemos começar antes da desencarnação. Então, nesse momento, quando estamos diante da vida material e espiritual, o convite é o mesmo, né? Porque a gente vive nos dois planos, nós não somos só matéria. Então, que a gente busca essa transformação, essa renovação, a cada dia que amanhece, quando acordamos, é um convite para a renovação, para o nosso crescimento, tanto quanto o nascimento e a morte também. Por isso, por que esperar? Por que não começar logo nosso trabalho de renovação, de mudança, hoje, aqui, agora, né? Na circunstância, né, que estamos vivendo a favor do bem, em que nos encontramos, porque a gente está vivo e sempre estaremos vivos, né? Não existe morte. Temos a oportunidade de nos transformar, de efetuar essa transformação. E é fundamental, é importante que a gente se aperfeiçoe, se transforme, para que possamos aproveitar a experiência no corpo físico. Então, vamos ver a reflexão de Emmanuel, que está lá no livro Boa Nova. Ele nos traz essa transformação, essa reflexão, né? Eis que vos dou a conhecer, martírio. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 5. E tem como título Transformação. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Como não existe fenômeno de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade, com Cristo,
deve guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência, nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais, e ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo, numa esfera, é berço em outra. E como a função da vida é renovar para aperfeiçoar, transformemo-nos para o bem desde hoje. Veja a recomendação, de Paulo e de Emmanuel. Deixa tão claro em nossa mente e em nosso coração a bondade de Deus. E a gente tem a morte como algo que é castigo, um terror, um sofrimento. E, no entanto, Paulo fala aqui da morte, de forma tão leve. Ele fala numa transformação. E o Cristo também, nos deu esse exemplo de transformação. E só pelo fato, meus irmãos, da gente saber que ninguém morre, que a gente não se acaba com a morte do corpo físico, isso é maravilhoso, porque a gente vai continuar vivendo, nossos entes queridos vai continuar vivendo. Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a essa reflexão de otimismo, de alegria, que a vida continua. Então, o nosso desafio desta noite e o convite que Jesus e que Emmanuel nos faz é a gente buscar a nossa transformação imediatamente. Mudar alguma coisa em nossa vida, na nossa maneira de pensar, de agir, de falar. Nós podemos escolher um hábito, uma maneira de sentir. Vamos renovar algo em nossa vida. Porque a vida se desdobra nos dois planos, tanto no plano material como no plano espiritual. Então a gente perde o corpo para viver no plano espiritual, dando continuidade à nossa transformação. Mas lembremos, meus irmãos, que a cada dia é um convite para a gente se renovar, para a gente se transformar, sem aguardar o túmulo, a morte, essa chegada da morte do corpo físico, para poder, quando chegar do outro lado de lá, procurar se renovar. Vamos fazer isso agora, mesmo que seja um passinho hoje, outro passinho amanhã, sem grande transformação, como Paulo deu exemplo, como Madalena deu exemplo, esses dois espíritos de escola. Mas a gente pode dar um passo hoje, um passo amanhã e conquistar essa renovação. Então, meus irmãos, desejando a todos uma boa noite, um sono reparador, o encontro com os nossos anjos guardiões, nos fortalecendo com otimismo, com alegria, sem nos deixar nos abater diante de tanta dor, de tanto sofrimento que todos os dias a gente presencia no planeta, que tenhamos alegria, otimismo e confiança em Deus. E lembrando que nós continuamos com todas aquelas proteções relativas à saúde, que é usar as máscaras, lavar as mãos constantemente, usar o álcool em gel, a vacina, quando chegar o nosso tempo, vacinar, O distanciamento social ainda se faz necessário, esse isolamento ainda é necessário. Tudo isso preservando o nosso corpo físico, para quando chegar o momento dessa transformação, que é nascer no plano espiritual, Nascer no outro lado da vida. E que a equipe espiritual que faz os trabalhos no Centro Espírita João Moreira Rego abrace cada um de vocês, aplique os passes, magnetize a água, que renove a esperança, a fé e a alegria, socorra os necessitados. E durante o repouso físico possamos conversar com nossos anjos guardiões, recebendo as orientações necessárias para essa transformação diária que nós necessitamos, evoluir nas nossa vida. É um processo de evolução em nossas vidas. Boa noite e que Jesus nos abençoe agora e sempre.
que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero,